Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, ao verso 9, aliás. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Jesus: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Um ponto. Amados, antes de continuarmos, eu quero aqui mostrar para você. As pessoas se importam muito com os outros, quer cuidar da vida dos outros. Aconteceu 2 incidentes naqueles dias, e eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, você viu o que aconteceu? Aqueles galileus lá, aquele pessoal da Galileia, você viu? Morreu tudo. Pilatos matou todos eles, aí misturou no meio do sangue do sacrifício. Eles deviam estar cheios de pecado. Jesus falou: engana-se vocês. Depois ainda Jesus relata: também aconteceu com 18 homens que morreram acidentalmente. Eles não eram mais pecadores que vocês. No entanto, aconteceu uma tragédia. Mas eu digo para vocês, se vocês não se arrependerem, a mesma coisa pode acontecer com vocês. Jesus estava advertindo o povo. A mania do povo ficar cuidando da vida dos outros, que é fácil você apontar o dedo dos outros, os erros dos outros, as dificuldades dos outros. A pessoa está passando por desemprego, está passando por uma situação, está vendo? Acho que não dizimou, acho que foi infiel, acho que está em pecado. Fica apontando o dedo para os outros. Amados, nós estamos debaixo do mesmo céu, estamos sujeitos aos mesmos intempéries. Se tem alguém passa por uma determinada situação, socorre, ajuda, abençoa. Se não pode fazer nada, ora por ele, intercede por ele. É isso que Jesus está dizendo. Todos nós estamos sujeitos aos intempéries da vida. Todos nós estamos sujeitos aos altos e baixos dessa vida. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é verdade? Então Jesus está advertido aqui, não fica apontando os dedos para os outros, não. Fica olhando para os defeitos dos outros, não. Achando que só eles têm defeito, você também tem. E vocês estão sujeitos a isso. Aí ele pega e começa a contar uma parábola. Logo a seguir, no verso 6, ele diz assim, ó: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos vem procurar fruto nessa figueira, e não acha. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandará cortá-la. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai, pela rica oportunidade da qual o Senhor nos dá, de estarmos aqui reunidos nesta noite em Teu nome, Senhor. O Senhor, que é o Senhor da palavra, o Senhor que é a palavra. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, Senhor. O Senhor é bem-vindo no nosso coração. Fala conosco, Pai. Ensina-nos, ó Deus, as Tuas verdades, ó Pai. Nós estamos, Senhor, com os nossos corações atentos, nossos ouvidos atentos, ó Pai, para receber a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o Teu querer. Ensina-nos, ó Deus, o Teu propósito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Repreenda o Senhor nesse lugar tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que rouba a palavra do Senhor dos nossos corações, eu repreendo no nome de Jesus. Leva cativo, Senhor, a cada coração que aqui está. Leva cativo, Senhor, a cada pensamento, porque é o Senhor quem sonda o nosso coração e esquadrinha os teus pensamentos. Leva cativo ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.
Amados, quero falar com os irmãos sobre oportunidades. Oportunidades. Quem quer ter oportunidade, amados? Quem quer ter uma nova oportunidade? Meu pai me ensinava que as oportunidades que vêm na nossa vida são poucas. São poucas as oportunidades que aparecem na nossa vida. E a gente deve aproveitar as oportunidades que são sugeridas, as oportunidades que vêm. A oportunidade é como se fosse um cavalo a galope. Ele vem correndo. E você tem que estar preparado para subir em cima do cavalo e domá-lo. Oportunidades. Inventaram aí, para nós aqui, acho que é novo, não sei, eu acho que é novo. Aquela Black Friday, como que é? Black Friday. Ah, é Black Friday. Black Friday. Eu sei falar inglês, Márcio. Inglês. São oportunidades que aparecem, e às vezes você perde a oportunidade, aparece lá no teu computador, no Facebook, lá no teu celular, aquela oportunidade, aquele celular que você tanto queria, lá está naquela oportunidade, que está num preço baixíssimo, e você fica desesperado para tomar posse dessa oportunidade, para possuir essa oportunidade que muitas vezes nos é dada. Então, amados, as oportunidades que vêm em nossa vida, a gente deve estar preparado para elas. Quando ela vem, a gente não sabe. O dia e a hora, ninguém sabe. Mas ela vem para todos. Ela vem para todos. E bem-aventurado aquele que sabe tomar posse das oportunidades que são lhe dadas. Bem-aventurado, feliz é aquele que sabe se apossar das oportunidades que são dadas. Eu quero dizer e quero profetizar sobre a tua vida, que esse ano de 2016, o Senhor verdadeiramente lançará oportunidades para o povo dele. O Senhor lançará oportunidades sobre a tua vida, e que você esteja preparado em nome de Jesus, para tomar posse das promessas e das oportunidades das quais Deus certamente trará à tua porta em nome de Jesus. Que eu profetizo sobre a tua vida, todos os sentidos, em nome de Jesus. Oportunidades. Quando temos uma oportunidade, nós devemos aproveitá-la. Não devemos deixá-la passar por despercebidos. Nós devemos estar atentos. Aqui está sendo uma alegoria para essa parábola. Que a parábola, o que é a parábola? Ele está usando os costumes da época, do dia a dia, para extrair algumas verdades espirituais. É o que Jesus está fazendo com essa parábola. E o que significa essa parábola? Primeiro, Jesus conta que tinha um homem que era dono de uma vinha, só tinha vinha lá, só tinha uvas plantadas. Mas ele também plantou, no meio dessas uvas, ele plantou uma figueira. Plantou uma figueira no meio dessas uvas. E esse homem esperou 3 anos. Não que ele esperou 3 anos, mas durante 3 anos ele passou para ver se havia fruto nessa figueira. E no 3º ano ele já estava até o pescoço. Porque é duro você plantar alguma coisa e não dá fruto. Às vezes a gente compra uns pés de mexerica lá, rapaz, faz 10 anos não dá fruto. Eu sou mais paciente que Deus, parece. Deixa o pé lá, vou jogando água nele. Mas eu estou vendo que eu estou errado, eu tenho que cortar e jogar fora. E esse homem tinha plantado no meio da sua videira, os pés de uva, ele tinha plantado essa figueira. E durante 3 anos ele procurou fruto nessa figueira e não encontrou. E ele chega para o vinicultor, ele chega para a pessoa que cuida da roça e fala: olha, pode cortar essa figueira, porque essa figueira não dá fruto. Não quero mais, pode arrancar e jogar fora. O agricultor chega e fala: não, Senhor, dá mais uma chance para ela, dá mais um ano para ela. Eu vou cavar ela, eu vou encher ela de esterco, de cocô. Sabe que esterco é cocô, né? E vou estercar ela, dá mais um tempo, de um ano só para ela.
Se não der certo, a gente corta. O dono da vide, o dono de toda a videira, aquela plantação, é Deus. Estou fazendo aqui estou extraindo as verdades das quais Jesus está falando aqui, ó. O dono é Deus. O agricultor é Jesus. A figueira, a princípio é Israel, é também a igreja, é você e sou eu. E os frutos são as nossas obras. Essa é a verdade que nós extraímos dessa parábola. Israel foi um povo privilegiado. Israel foi a figueira. Entre todas as videiras, Israel foi a figueira. As figueiras, as videiras, são as nações, são os países. Mas ele escolheu uma nação para revelar o nome dele. Ele escolheu uma nação, um povo, para desfrutar do gozo, do privilégio, da proteção e da bondade dele. Ele escolheu um povo. Ou seja, esse povo é a videira. Israel é a videira. Entre todas as nações, ele escolheu Israel, para que o nome dele se tornasse conhecido. Israel viu milagres e maravilhas no meio deles. Deus enviou Moisés, e através de Moisés fez maravilhas. Deus enviou através dos tempos os profetas, os quais avisavam Israel, advertiam Israel. Israel muda de pensamento, Israel muda de caminho, povo de Deus. Não é esse o caminho que Deus quer para você, não é esse o tempo de Deus. Deus sempre enviou profetas, homens de Deus, enviando a palavra de Deus, para que Israel se transformasse, para que Israel viesse verdadeiramente corresponder à expectativa de Deus. Deus, durante 3 anos, visitou Israel. Jesus é Deus, amém? Você concorda com isso ou não? Jesus é Deus. Durante 3 anos ele esteve andando no meio de Israel, intercedendo por Israel. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, ó Israel. Quantas vezes quis eu ajuntava-vos como a galinha junta os vossos pintainhos debaixo das vossas asas, mas vocês não quiseram. Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. 3 anos, e Jesus não achou fruto de arrependimento no povo de Israel. Jesus morre, ressuscita, e Deus dá mais 1 ano de oportunidade ao povo de Israel. Não um ano cronológico, mas quando os apóstolos se levantam, quando a igreja tem o seu início, o início da sua história, também ela é rejeitada. O povo de Israel persegue a igreja, o povo de Israel persegue o povo de Deus. Depois então vem a sentença. Trazendo essas verdades para nós. Nós somos o Israel de Deus. Amém, amados? Você acredita nisso? Você acredita que nós fomos enxertados na videira verdadeira? A videira verdadeira é Jesus Cristo. Agora nós fazemos parte da família de Deus por causa da pessoa de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da comunidade de Deus por causa da pessoa de Jesus Cristo. Só que nós deveríamos aprender com Israel, porque a Bíblia fala que o tolo, ele aprende com os seus próprios erros, porém o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Nós deveríamos aprender com Israel, povo duro, povo difícil de lidar. Deus havia acabado de arrancar eles do Egito, com mão poderosa, feito milagres, maravilhas, abriu o mar vermelho. Passou alguns dias, algumas semanas se passaram, eles estavam fazendo bezerro de ouro. A gente olha e fala, mas que povo incrédulo, hein? Mas que povo sem vergonha. Não é assim que a gente fala?
A gente pode pensar assim, né? Viu tantas maravilhas. E nós? Será que também a gente não é igual a Israel? Ou a gente só é Israel na bênção? Ou a gente só é Israel nas promessas? Não, amados, nós somos o Israel de Deus. Você é povo de Deus. Você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Amém? Amém? Amém. Eu quero aqui, amados, aprender com essa parábola. O que Jesus está querendo dizer para nós? Porque Ele falou para Israel. Essa parábola ela também é para nós. Nós como Israel, eu quero dizer para você que nós, como Israel, também somos privilegiados. Você não se sente privilegiado? Assim como Israel, que foi uma nação separada para Deus, para que através desse povo Ele manifestasse a glória dele, para que através desse povo o nome dele se tornasse conhecido e as nações viessem a glorificar a Deus. Privilégio. Você é um privilegiado. Em você habita o Espírito Santo da verdade. Você é um privilegiado. Você desfruta do gozo e da proteção do Senhor. A tua família é abençoada pelo Senhor. O teu trabalho, ele é frutífero por causa do Senhor. Você é um privilegiado, meu amado. Nós somos privilegiados. Quem era você antes de conhecer o Senhor? Quem era eu antes de conhecer o Senhor Jesus? De você eu não sei, mas de mim eu sei. Estava no lamaçal do pecado, estava no fundo do poço. Mas hoje eu me sinto um privilegiado, porque o Senhor me resgatou com um braço forte, com mão poderosa. Nós somos privilegiados, desfrutamos da bênção da proteção do Senhor, desfrutamos do céu que está por vir, desfrutamos com antecedência, com antecipação, o gozo, a satisfação, temos paz no nosso coração. Quando você está em conflito, quando você está aflito, quando você está passando por meio dessas dificuldades, das tempestades, você tem a quem recorrer. Você sabe o caminho. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês sabem o caminho, nós sabemos o caminho, foi nos revelado o caminho. Você não precisa mais de um santo para interceder por você. Você sabe disso. Você não precisa mais ter alguém para qual você possa falar, confessar o teu pecado. Você sabe disso. Você é um privilegiado. Quantos cristãos estão de cabeça baixa, se achando um derrotado, um Zé Mané, um Zé Ninguém? É mentira do diabo. Você é um privilegiado, meu amado. Desfrute do privilégio de Deus. Começa a olhar e ver quantas coisas o Senhor tem feito na tua vida. Você é um privilegiado. Se sinta privilegiado. Quando está com uma dor de barriga, quando está passando no meio da tempestade, no meio da dificuldade, nós clamamos pelo nome de Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus, me socorre. E nós nos aquebrantamos os pés do Senhor, e Ele faz maravilha em nosso meio. Ele realiza milagre, Ele muda situações, Ele converte o coração do esposo, Ele converte o coração da esposa, Ele converte o coração do filho, Ele converte e faz mudança no meio da casa e da família. Somos privilegiados, disputamos da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Mas também como Israel, Deus tem alguma expectativa conosco. Deus espera alguma coisa de nós.
Ele havia levantado uma nação com o propósito dessa nação, através dessa nação, que o nome dele se tornasse conhecido. Hoje, Israel perdeu esse privilégio. Nós estamos vivendo a era da igreja. Você é a igreja do Senhor. A igreja não é isso aqui não. A igreja é você. E você tem uma responsabilidade que paira sobre os teus ombros. Sabia? Existe uma responsabilidade. Deus tem expectativa sobre você. Deus aguarda algo de você. Deus espera algo de você, uma atitude tua. Ele plantou uma figueira. Ele queria ver o fruto dessa figueira. Essa figueira era Israel. Israel falhou no propósito. Então ele levantou a igreja. E essa igreja, ele também espera algo de você. Ele espera algo de mim. Deus tem propósito para você, meu amado. Deus tem objetivo na tua vida. Você não está aqui por acaso. O Senhor não te escolheu por acaso, não. Ele tem propósito na tua vida. Ele tem propósito na tua casa. Ele tem propósito no teu trabalho. Ele tem propósito na tua mão. Ele tem propósito no teu coração. Ele tem propósito nos teus conhecimentos. Ele tem propósito em todas as coisas. Deus não joga dados, como disse Einstein. Deus não joga dados aleatoriamente. Deu o que deu. Não, não. Deus trabalha em cima de lógica. Se Ele te chamou, é porque Ele tem alguma coisa contigo. E Ele aguarda de você. Amados, nós como os pais, você como pai, tem lá o seu filho. Seu filho começa a crescer. Você como pai, eu acredito que você deve ter boas perspectivas, boa expectativa com o teu filho. É ou não é, meu querido? Está aí o Samuel, está crescendo. Tem certeza que você projeta para ele coisas boas. Quer estudar, vai se formar, vai ser um homem de caráter, vai ser uma pessoa, um homem de Deus. São projetos que nós como pai desejamos aos nossos filhos. Agora você pergunta para o Samuel: o que você quer? Quero um carrinho. Não é? Quer brincar. Por quê? Ele não atingiu a maturidade ainda de entender o que o pai tem para ele, o projeto que o pai tem para ele. Nós também muitas vezes agimos assim com Deus. Agimos como criança. Achamos que somos um zero à esquerda, que somos o acaso. Mentira. Isso que o diabo tem tentado colocar no teu coração. Você é uma pessoa especial para Deus. Você foi chamado. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Ainda quando o teu corpo não era formado, quando os teus ossos não eram formados, o Senhor já conhecia todos os dias da tua vida. Hoje você está aqui, também não é por acaso. Esse dia já estava marcado antes mesmo da fundação do mundo. Esse dia já era conhecido do Senhor. Por isso, meu amado, corresponda às expectativas de Deus para a tua vida. Você não está aqui simplesmente para comer arroz e feijão, não. Você não está aqui simplesmente para construir casas e fazer famílias, não. Você está aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Propósitos dos quais Deus tem para a tua vida. Propósitos. Eu às vezes fico preocupado. Eu vi de um tempo que se reverenciava a palavra de Deus, não o pregador, mas se reverenciava a palavra de Deus. É a mesma coisa. Eu sair daqui de cima, vocês estão aqui na expectativa de ouvir a palavra de Deus. Vocês estão na expectativa, no coração de vocês está dizendo: Deus tem algo para falar comigo. Qual é a minha atitude?
Quando você vai no tribunal, quando você entra no tribunal, que o juiz vai dar a sentença, você, dependendo da situação, você termina a base. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, as pessoas, isso é uma falta de educação. Não com o pregador, porque eu não sou nada. Não com o pastor, porque o pastor também não é nada. Mas eu sempre tive a convicção de que esse livro aberto é a boca de Deus falando. É a boca de Deus falando. E as pessoas vão ter reverência à boca de Deus aberta. Eu tenho notado isso nessa igreja. Hoje é dia de ceia, amados. Eu fiz um voto ao Senhor. Eu não quero ser o mesmo de 2015. Eu não vou ser o mesmo de 2015. Eu não vou cometer os mesmos erros do ano de 2015. Deus quer conserto com o teu povo. Deus quer conserto comigo também. Reverência à palavra de Deus. Talvez eu tenha que responder pela tua vida espiritual quando me encontrar com o Senhor. Talvez eu venha apanhar mais do que você, mas eu acho a falta de educação. Eu vou ser duro com vocês, porque assim como Deus agiu com Israel, Ele também age conosco, porque Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele vai ser o mesmo. A sua palavra é a mesma. Ele é a mesma pessoa. O seu julgamento é o mesmo. A sua bondade é a mesma. A sua benignidade é a mesma. E o seu juízo também é o mesmo. Tenha reverência à palavra de Deus. Tenha reverência com as coisas de Deus. A cada equipamento que está aqui é consagrado a Deus. Isso aqui não estou dizendo para você que é dinheiro, que você... não, é algo que foi consagrado ao Senhor, é dele, pertence ao Senhor. Cuida dele. Cuida dele. Às vezes, segunda-feira, eu venho aqui e encontro chiclete dentro aí do saquinho dessas capas de cadeira. Às vezes encontro envelope de dízimo riscado, desenhado, rasgado, amassado. Falta de reverência com as coisas de Deus. O povo de Deus está ficando relaxado. O povo de Deus está empurrando as coisas de Deus com a barriga e de qualquer jeito. E às vezes eu olho para mim mesmo e falo: Senhor, você aguenta em mim? Será que a culpa é minha? Eu vejo algumas coisas no Facebook, eu vejo algumas coisas assim, nesses meios de comunicação, que eu evito ver essas coisas. E às vezes eu fico procurando se a culpa está em mim, por causa do desleixo do povo de Deus, por causa do relaxo e o pouco caso que o povo de Deus tem feito em relação à palavra de Deus. Crente de fachada. O Espírito Santo está triste, amados. E o Espírito Santo conhece teu coração. Ele conhece a tua boca. Oh, aleluia. Ele conhece a tua boca. Oh, igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Deus é um Deus de oportunidade. Ele sempre vai dar uma nova oportunidade para o seu povo, e graças a Deus por isso. Que o ano de 2016 seja um ano de oportunidade, meu amado. Não só no âmbito secular, não, mas também seja no âmbito espiritual, no âmbito eclesiástico, meu amado. Muda, povo de Deus, muda. Nós muitas vezes não temos noção com o que nós estamos lidando, amados. O crente não tem noção com o que ele está lidando. Ele acha que ele está lidando com um ser qualquer. Acha que Deus é uma utopia muitas vezes. E não é. Deus é Deus. Ele é um ser vivo. Ele é vivo. É vivo, igreja. Ele anda no meio do povo.
Ele anda no meio da sua igreja. E nós muitas vezes não estamos nem aí. Estamos nem aí. Corresponda às expectativas de Deus, meu amado. Corresponda. Fala isso para o teu próprio bem, não para o meu, para o teu próprio bem. Para de agir como criança, irresponsável, de qualquer jeito. Estou de mal com o pastor, o problema é teu. Não quero saber mais dessa igreja, o problema é teu. Eu vou estar aqui pregando a palavra de Deus. Corresponda às expectativas de Deus sobre a tua vida. Ele pagou um alto preço pela tua vida. Não foi comprado nem com ouro nem com prata, mas com sangue. Valoriza o que Deus tem feito por você. Valoriza. Tem gente que valoriza mais do que o cônjuge faz. Tem gente que valoriza mais do que o chefe faz. Tem gente que valoriza muito mais o que o vizinho faz do que o próprio Deus. Corresponda às expectativas de Deus. Deus é um Deus de novas oportunidades. Esse agricultor, ele chegou para o dono da terra, dono da vinícola. Ô Senhor, me dá mais uma oportunidade, dá mais uma chance para mim. Eu quero mudar. Eu vou cavar do lado dele. E vou jogar estrume, esterco. Quem sabe ele melhora. Quem sabe ele vem dar fruto. Quem sabe? Estrume, ele incomoda. Estrume, ele fede. Muitas vezes Deus joga no ventilador. Já viu essa expressão? Jogar no ventilador? Jogar o esterco no ventilador? O esterco incomoda. Às vezes Deus precisa nos incomodar, amados. Às vezes o Espírito Santo precisa nos incomodar. Às vezes o Espírito Santo precisa tirar nós da nossa área de comodismo. Está tudo bem. Está tudo maravilhosamente bem. Não está não. O Espírito Santo está dizendo que não está não. Não está não. E Ele está te dando mais uma oportunidade para esse ano. Para mim também. E eu vou tomar como oportunidade para mim. Eu vou consertar aquilo que está errado. Eu vou mudar aquilo que não agrada a Deus. O esterco muitas vezes vem para nos despertar. Começa a cavucar a terra. A terra é teu coração, é o meu coração, é o nosso coração. A terra. Ele começa a furar a terra, quebrar a terra. Essa terra precisa ser amolecida, essa terra precisa ser quebrantada e você precisa acordar. Desperta, tu que dormes. Desperta, igreja. A vida não é só comer arroz e feijão, não. A tua vida vai muito além disso. O propósito que Deus tem com você vai muito além disso. Deus confiou à igreja um propósito. Deus confiou a você um propósito. Você tem que fazer a diferença onde você está. Você tem que fazer a diferença onde você mora. Você tem que fazer a diferença na tua casa. Você tem que fazer a diferença na faculdade. Você tem que fazer a diferença onde você passa. Porque foi para isso que Deus te chamou. E Ele espera frutos. Vou ler o contexto dessa palavra. O fruto que Jesus procurava, qual que era? Arrependimento. Arrependimento. Fruto de arrependimento. Arrependa-se, irmãos. Se tem alguma coisa errada, busca conserto. Se tem uma área que você não domina, busque dominá-la. Arrependimento é voltar 180 graus o caminho que você estava caminhando, é voltar ao caminho certo.
Arrependimento. O Espírito Santo de Deus está visitando o seu povo. Concluindo aqui, amados, ele faz uma pergunta. Quando Deus olha para a figueira, que é a sua vida, o que ele encontra? O que ele acha? O que ele acha? Sabe que ele encontra a sua folha? Sabia que, lembra? Sabia não, eu sei que você sabe. Lembra que em Gênesis, quando Adão e Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que eles fizeram? Olharam para si e viram que estavam nus, estavam pelados, e ficaram com vergonha. Aí eles pegaram folhas da figueira e cobriram as suas vergonhas. A folhagem muitas vezes esconde o nosso íntimo, esconde nossas verdades, a camufla, só mostra a pompa, só mostra aquilo que é externo, mas lá dentro a podre, lá dentro está precisando de conserto, lá dentro está precisando de limpeza. Amém, igreja? Eu não consigo, irmãos, eu não consigo, eu não posso ser. Posso, meus irmãos? Não foi para isso que eu fui chamado. Não foi para isso que eu fui chamado. Minha vontade é chegar aqui e subir. Falar, Deus vai abrir as portas, Deus vai... Eu não consigo, irmãos. Eu estou falando o que está no meu coração. Deus quer conserto com o seu povo. É verdade que Deus quer fazer com que o seu povo prospere. E Ele faz prosperar, Kátia. Ele faz. Mas tem que ter conserto. A tua vida tem que estar alinhada com a vida dele. A tua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. A coisa não acontece, meu querido. Deus quer fazer milagre, pode fazer milagre. Mas se nós não tomarmos atitudes que glorificam o nome dele, que dignificam o nome dele, que se alinha com a sua palavra. Sempre falei para vocês que Deus não opera em meio a contenda, em meio a divisão, ao meio a pecado. Deus não trabalha. E Deus está pedindo conserto. Comigo, eu estou transmitindo isso para vocês. Amém, igreja?